Obrigado, Senhor Jesus. É tudo que necessito. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, porque temos mais esta nobre oportunidade de estarmos aqui nesta manhã. Não apenas nós que estamos aqui, Senhor, presencialmente, mas aqueles também que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube, que o Senhor possa alcançar a cada um. Amém. Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor, ela é enviada à distância e ela chega com a mesma eficácia. Oh, Senhor Jesus, o Senhor envia a Tua palavra e nós todos somos curados, somos sarados. Então, neste momento, abrimos-nos a Ti, para que o Senhor possa falar, transmitir, dispensar a Tua palavra, que é cheia de vida. Amém. Tua palavra que nos traz a fé. Ó Senhor Jesus, queremos ouvir o Senhor nessa manhã. Amém. A Tua palavra é o Teu sopro. A Tua palavra é o que sai de dentro de Ti. E tem um destino, Senhor. Tem um destinatário. É o nosso coração. Fala então, nesta manhã, para dentro dos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia, Senhor. Amém. 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 Aleluia. Eu queria falar em pé, mas é bom sentado, né, irmãos? A gente passou por uns perrengues aí, mas graças a Deus estamos vivos. E o fato de você e eu estarmos nessa manhã aqui, irmãos, é porque houve uma obra completa de redenção e de ressurreição. Então, nós somos o resultado dessa obra do Senhor. Não apenas nós que estamos aqui, mas você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, receba também essa palavra, como se estivesse aqui conosco. Que tal nós aqui darmos um amém, um aleluia bem forte aos que estão nos acompanhando? Amém! Mais forte, irmãos! Aleluia! Amém, aleluia! Louvado seja o Senhor. O tema desta manhã é: Ele não está aqui, mas eu queria que só os irmãos varões com voz de muitas águas falassem esse título para nós. Só os irmãos varões. Vamos lá. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Agora a voz das arpistas. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Que tal todos juntos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia, irmãos. Cristo sobre a morte triunfou. Aleluia. Muito bom. Vamos então, irmãos, ler alguns versículos da palavra de Deus. Porque, afinal de contas, irmãos, nós estamos vendo a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Certo ou não? Ontem à noite nós ouvimos que Deus soprou-se para dentro do homem. E o que Deus quis falar está registrado neste livro sagrado, que chama-se Bíblia. Certo? Esse livro com 66 livros, né? Bíblia, o Biblos, né? Que é uma coleção de livros, com seus 1189 capítulos, 31.105 versículos. Tudo isso, irmãos, está aqui, ó, registrado. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Quem está feliz com isso? Amém. Ah, nosso Deus é bom demais, é soberano e é muito minucioso. Vamos ler então o Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 16. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro.
Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão, ousado, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Né, Sônia? Chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Agora vamos para o Evangelho de Lucas. É só voltar um livro aí. Capítulo 24, versículo 6. Eu queria ler com os irmãos antes o versículo 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia! Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Irmãos, a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Como nós louvamos ao Senhor, como nós agradecemos ao Senhor, irmãos, por termos hoje a Bíblia nas nossas mãos. Como é precioso isso, irmãos. Ontem nós ouvimos algo sobre isso, sobre nós entrarmos na Bíblia, conhecermos a Bíblia, desfrutarmos da Bíblia, e aqui nós temos a Bíblia, a palavra impressa, logos, rema, algo permanente, constante. Mas quando nós fazemos dessa palavra constante, permanente aqui, a nossa experiência, ela torna-se rema na nossa vida. Ela torna a nossa experiência do momento. Hoje os irmãos estão falando hinos e tudo mais. Irmãos, como é bom. A Bíblia salta. Por quê? Porque a Bíblia não é apenas para ser estudada, para termos um mero conhecimento, para termos uma teoria, uma doutrina. A Bíblia é para ser desfrutada. É para ser colocada na nossa vida. E quando a Bíblia é aplicada a nós, irmãos, o próprio Senhor vai trabalhando, Ele vai vivificando essa letra dentro do nosso espírito. E então as experiências começam a brotar, começam a surgir. Tudo o que está na Bíblia, irmãos, foi o que Deus colocou e é suficiente. Podia haver muito mais, não poderia? Mas o nosso Deus não desperdiça palavras. Nosso Deus é econômico. E o que Ele coloca na Bíblia é suficiente para a nossa vida. Nessa manhã, irmãos, nós estamos aqui
porque a Bíblia foi soprada. E nós veremos a historicidade da morte do Senhor, da ressurreição do Senhor. Isso é um fato consumado na história. Isso não é uma utopia, irmãos. Isso não é uma miragem, não é uma imaginação. Não, é fato. É fato. Deus se tornou homem. Viveu entre nós uma vida santa, fina, equilibrada, perfeita, imaculada e irrepreensível. Seu falar foi sem dolo, sem mancha. E tudo isso, irmãos, está registrado na Bíblia, Sagradas Escrituras. E tudo o que ocorreu foi para cumprir as Escrituras. Porque o que Deus fala tem que ser cumprido. Nós falamos, nós oscilamos, mas Deus não oscila. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que Deus falou, Ele vai cumprir. Vai ou não vai, irmãos? Porque fiel é a palavra e é digna de inteira aceitação. Eu vou tomar água, irmãos, porque eu preciso me hidratar. Me desculpem, por favor. Essa é a ordem médica. Hidrate bastante. Porque quando fala, né? Quem fala sabe, né? Seca tudo. Garganta, boca, seca tudo. E assim o Senhor também, irmãos, na cruz, no Salmo 22, diz que a língua se apegou ao céu da boca. O Senhor ficou desidratado, irmãos. Não é fácil, irmãos. Graças a Deus pela palavra dEle. E a palavra dEle é água para nós. Aleluia, vem nos refrescar. Irmãos, Jesus ressuscitou. Isso é um fato. Isso é uma verdade. Isso é algo incontestável. Isso é algo inegável. Ninguém pode ir contra isso. Há os que dizem que Jesus foi uma lenda. Será que veio mesmo? Será que não veio? Irmãos, nós cremos que Jesus veio. Porque a Bíblia assim nos diz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos, irmãos, na semana passada, nosso irmão compartilhou conosco, que Jesus disse, uma das suas últimas frases naquela cruz, ele disse, está consumado. Não foi, irmãos? Ele disse, está consumado. Quando Jesus via que a coisa ia se consumar, então ele chegou um momento e disse, está consumado. Vamos dar uma olhada, irmãos? A Bíblia nos dá essa base. Evangelho de João, então, capítulo 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Irmãos, tudo o que ocorreu com o nosso Senhor estava pré-determinado pelo Pai. Nada fugiu do que Deus havia pré-determinado. Nada, irmãos, nada. Jesus veio justamente para cumprir essa profecia. Morrer pelo homem. Resgatar o homem dos seus pecados. E Jesus veio, sabe por quê, irmãos? Porque nós pecamos na pessoa do nosso ancestral chamado Adão, vermelho, homem da terra. Na semana passada, o Alexandre leu para nós o versículo, eu achei muito interessante. Livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de
um só, muitos se tornarão justos. E aí, voltando no versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, o pecado na humanidade foi um acidente de percurso. Deus tinha um propósito, é gerar a igreja. Isso já estava proposto no coração de Deus antes que houvesse mundo. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 4, não é isso? Bendito, vamos ler, irmãos, nós temos que ler a Bíblia, porque é a Bíblia que nos fala sobre isso, tá? Efésios capítulo 1, versículo 3. O que diz lá? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, ou melhor, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou segundo o bom prazer da sua vontade. Irmãos, Deus já tinha esse desejo. Nosso Deus, que é atemporal, ele não tem tempo, é o sempiterno, sem princípio de dia, sem fim de existência. Mas para que você e eu pudéssemos entrar na história, ele se tornou homem. E Deus tinha esse plano, é a igreja. No final desse capítulo aqui, vai dizer que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, né? Versículo 23. Mas, irmãos, ocorreu algo no meio do caminho, um acidente de percurso. Não significa que Deus tenha desistido de nós. Não, Deus tem um plano B. O homem caiu, mas Deus já imediatamente providenciou, aleluia, uma saída para nós. Gênesis capítulo 3, versículo 15, então, vamos lá, Deus começa então já a trabalhar, irmãos. Gênesis capítulo 3, versículo 15, aqui o Senhor está falando duramente com a serpente, certo? Ele fez assim, ó: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui o Senhor já providenciou uma salvação para o homem e algo iria acontecer. Um animal foi morto, sangue foi derramado e a pele deste animal cobriu aquele casal. Irmão, o Senhor já estava aqui pré-anunciando aquele que viria. A Bíblia é fiel. A Bíblia, irmãos, é exata. A Bíblia é coesa. Ela não se contradiz. Maravilhoso, irmãos. 4.000 anos depois desse fato em Gênesis, Cristo veio. Ele veio para cumprir essa promessa. Deus é fiel ou não é fiel? Não apenas isso, irmãos, mas vários tipos foram surgindo ao longo dos séculos. Em Êxodo, capítulo 12, quando o Senhor tirou o povo do Egito, ali, aquele cordeiro foi morto ao crepúsculo da tarde, foi separado no mês de Abib, no 10º dia. E no 14º dia ele foi imolado, irmãos. Aquele cordeiro ali imolado, uma figura, indicava
para Cristo que seria colocado na cruz. E Deus, mais uma vez, está confirmando a sua palavra. Que bom, não é, irmãos? Que temos um Deus que é fiel. Que temos um Deus que não oscila. Que temos um Deus que é sério naquilo que faz. Da mesma forma, nós devemos ser sérios quando nós tomamos a Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, é o norte. Como diria o João, é a nossa bússola, é isso que você falou ontem, João? A Bíblia, irmãos, é aquilo que nós temos de mais precioso, é o melhor presente que Deus deixou para a humanidade. Já dizia Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos. Nós temos a Bíblia, irmãos, a Bíblia é o que nós temos de mais precioso. E ela é a nossa base. E quando estamos falando aqui nessa manhã, estamos falando embasados na Bíblia. E a Bíblia, irmãos, quero repetir, é o sopro de Deus, é a palavra de Deus. Deus falou, irmãos, as coisas foram acontecendo, as coisas foram sucedendo. Por que estou falando isso desde o começo, irmãos? Porque para que houvesse a ressurreição, teve todo um processo a ser cumprido. Várias etapas foram cumpridas, uma por uma, sem pular nenhuma. Porque Cristo viria justamente para cumprir a vontade de Deus. E porque o homem caiu, Deus tinha sobre ele justas exigências. Não é isso? Lá em Gênesis 3, 24, Deus colocou um querubim na porta do jardim, na entrada, para que ele não entrasse. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. É o que fala em Gênesis, né? 3:24. Por quê? O querubim tipifica a glória de Deus. A espada na sua mão é a justiça de Deus. O fogo na espada, que é a espada flamejante, tipifica a santidade de Deus. Deus é glorioso, o homem é trevas. Deus é justo, o homem totalmente injusto. Deus é puro, é santo, o homem totalmente impuro. Eu pergunto, como que o homem ia satisfazer, irmãos, essa justiça de Deus? Graças a Deus, que o único homem nascido de mulher capaz de fazer isso foi Jesus Cristo. Ele nasceu, irmãos, e Deus então prometeu este homem, Jesus, 750 anos antes do fato acontecer com Jesus, temos essa profecia, é a palavra de Deus que diz isso, irmãos. Isaías, os irmãos conhecem capítulo 7 de Isaías, vamos dar uma olhada lá, irmãos. Aqui eu estou em Eclesiastes, vamos rodar. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isso confirma no Novo Testamento, que livro mesmo? Você sabe qual livro que é? Vamos ver se vocês sabem. Isso aqui foi falado mais ou menos 750 anos. E quando chega o tempo em Mateus capítulo 1, versículo 21, olha a profecia se cumprindo aqui, irmãos. É a Bíblia, oh, coisa linda! Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E ainda no capítulo 9 de Isaías, voltando lá, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Aqui está tudo junto. Deus forte, Pai da eternidade,
Príncipe da paz. Deus é ou não é fiel? A palavra, irmãos, deve se cumprir rigorosamente, porque é Deus falando. E fiel é a palavra de Deus e digna de inteira aceitação. Esse filho, esse Jesus, foi prometido por Deus. Ai, irmãos, se ele não fosse fiel, mas ele foi fiel. Tanto o pai que fez a promessa, como o filho que cumpriu a promessa, foi fiel. Jesus cumpriu, irmãos, etapa por etapa dessa vida. Tudo que o pai predeterminou para ele fazer, ele fez. Tanto é que nós vemos no Evangelho de João, capítulo 12, ele fala, é chegada a hora. Por que é chegada a hora? Porque desde a infância, irmãos, ele foi preparado por Deus para chegar no momento da sua crucificação. Talvez não possamos pensar, só foi quando ele começou seu ministério, como diz Lucas no capítulo 3, aos 30 anos. Não, irmãos, desde o seu nascimento, todas as etapas deviam ser cumpridas. Na sua infância, a sua infância foi uma infância diferente, não é isso? A sua adolescência, Lucas capítulo 2 fala da sua adolescência obediente aos pais. Isso cabe para aqueles que são crianças, os adolescentes, jovens. Ele foi obediente, irmãos. Toda a sua vida ali como filho de um carpinteiro. Até uma vez, acho que o Alexandre compartilhou um dia desse no estudo. Os irmãos estavam lá com Jesus ali, não foi? Mas nem os seus irmãos percebiam que aquele homem era Jesus que haveria de vir. Nem os seus irmãos criam nele. Mas ele tinha um padrão de vida na família. Ele não podia falhar em nada, irmãos. Se ele falhasse na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, tudo estaria perdido. O homem tinha que ser perfeito. Ele tinha que ser equilibrado. Ele tinha que ser um homem padrão. Isso aconteceu, irmãos. Aconteceu. Até então que chegou o momento de ele assumir o seu ministério. E aí, chamando seus discípulos, e quando, irmãos, ele chegou naquele momento da cruz, foi difícil, irmãos. Aquela dor foi excruciante. A dor foi um homem de lágrimas, como diz Hebreus capítulo 5, né, versículos 7 e 8. E voltando no Evangelho de João, capítulo 19, irmãos. Irmãos, nós estamos falando isso aqui porque não foi fácil o preço que ele pagou para que você e eu estivéssemos hoje aqui desfrutando de toda essa bênção. Nós não, irmãos, não nos damos conta, certo, do que ele sofreu. Então, em João, estou em Lucas aqui, que coisa esquisita. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio, como se fosse o principal. Irmão, ele foi julgado injustamente, não foi? Tanto a religião, que é o Sinédrio, como a política romana, como Pilatos. Olha, o Sinédrio pegou Jesus à noite. No dia de manhã, quando amanheceu, mandou para Pilatos. Pilatos joga para Herodes. Herodes devolve a Pilatos, sabe? Aquele que empurra. E Pilatos sabia que foi por inveja que havia entregado Jesus. Mas Jesus, irmãos, ele não abriu a sua boca. É outra coisa que cumpre essa profecia. Isaías capítulo 53, versículo 9. Pilatos assustou de que ele não abria a boca e ficava quieto, certo? Então, Isaías capítulo 53, o que diz? Desculpe, vamos ler antes, tá?
Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Irmão, ele ficou quieto. Só quando falaram, você é o Cristo? Claro, tu dizes. E aí, arrumaram para eles tantas testemunhas falsas, mas eram incoerentes. E aí, quando ele falou, você diz que eu sou Cristo, e desde agora vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Pronto, chega, não queremos mais nenhuma testemunha. É réu de morte. Irmão, que coisa terrível. Graças a Deus, irmãos, que o Senhor não abriu a sua boca. E quando ele estava naquela cruz, irmãos, Lucas capítulo 15, Marcos, desculpem, Marcos capítulo 15, vamos ver um versículo lá, irmãos? Vamos ver o sofrimento do nosso Senhor e que hora que ele foi colocado lá. Marcos capítulo 15, versículo 25. Era a hora terceira quando o crucificaram. 9 horas da manhã. Ele ficou pendurado naquela cruz até as 3 da tarde, até as 9 horas. E muita zombaria fizeram contra o Senhor. Se você é filho de Deus, desça daí. Irmãos, o Senhor podia descer? Podia ou não podia? Podia ou não podia descer? É um assunto sério, irmãos. Porque quando Pedro arrancou da espada e desceu na cabeça do coitado lá, é uma inferência, tá? Tirou um pouco a cabeça, arrancou a orelha fora. Aí o Senhor foi e teve que curar. Aí eu falei, Pedro, coloca a espada na bainha. Ele falou, se eu quiser, eu posso rogar ao Pai. Ele me manda mais de 12 legiões de anjos. E nessa época, uma legião compreendia entre 3 a 6 mil soldados. Então imagine 72 mil anjos. Lá em Isaías, quando o rei Ezequias lá estava desesperado, apenas um anjo matou 180 mil. Um anjo só. Agora ele falou, eu posso chamar mais de 12 legiões. Vocês querem que eu faça isso? Mas ele não fez. Que se ele fizesse, irmãos, todo o trabalho de redenção estaria ido por água abaixo. Por você e por mim, ele ficou na cruz. O Alexandre falou conosco na semana passada, qual é a mensagem da cruz que nós tivemos? Deus nos ama. Ama ou não ama, irmãos? Falou. Está consumado. E o Senhor disse, além dessa frase aí, que está consumado, teve algumas frases que ele falou naquela cruz. Não foi só essa frase, está consumado. Mas ele disse também a Maria, a sua mãe, eis aí teu filho, falou para João, não foi? Ele disse também àquele ladrão, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele disse também, Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Pelo menos 7 frases ele falou durante a sua crucificação. E a última frase foi, vamos olhar a última frase? A penúltima foi aquele que nós vimos semana passada. Versículo 30, certo? Está consumado. E aí, versículo, vamos achar aqui, irmãos. Ah, não, está em Lucas, tá? Lucas, desculpe. Lucas capítulo
23. Vamos achar lá. Que nós temos uma sequência, né, irmãos? Lucas capítulo 23. Vamos ver aqui. Graças a Deus, irmãos, que o Senhor é maravilhoso. Amém. Deixa eu ver. Irmão, me desculpe, eu vou colar, viu, irmãos? Acabei. Deixa eu colar aqui. Isso mesmo, achei. Eita. Estou no capítulo 22. Ô, Jesus. O que será que eu estou assim hoje, não? Aqui, ó. Lucas 23, 46. Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, foi sua última frase naquela cruz. E aí, irmão, irmã, escureceu tudo. Trevas. Porque nesse momento, da hora sexta até a hora nona, todos os pecados da humanidade, a partir do nosso ancestral Adão, há 6.000 anos atrás, até hoje, e os que ainda irão nascer, foram lançados sobre um único homem, Jesus. Ele suportou tudo. E aí, outra parte que se cumpre, Salmo 22, versículo 1, diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso foi dito por volta do ano 1000 antes de Cristo. E cumpre-se aqui na cruz. Jesus, irmãos, neste momento sentiu a dor da separação do Pai. E o Pai sentindo a dor da separação do Filho, porque Deus é santo e Deus não pode habitar no pecado. Então ele retirou-se do Filho e lançou sobre ele o nosso pecado. Imaginem tamanha dor. Mas foi necessário, irmãos. Foi necessário. Quando ele disse está consumado, aquele foi um momento difícil. E quando Jesus morreu, irmãos, essa foi uma morte sobrenatural. Foi uma morte extraordinária. Não foi uma morte comum, igual a nossa. Mas essa morte, irmão, foi diferente de todas as outras mortes. Foi uma morte todo inclusiva. Porque quando ele morreu, nós fomos colocados na morte dele. Aleluia por isso, irmãos. O justo pelos injustos. E nós, injustos, fomos colocados com todos os nossos pecados em cima daquele homem. E Deus, irmãos, Deus o Pai aceitou a morte do Filho. Sabe por quê? Porque Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8 nos diz o seguinte. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8 nos falam isso. Ouçam. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui, irmão, a obra de redenção foi completada. Jesus morreu por mim e por você. A mensagem da cruz é essa: eu amo você, eu não vou descer dessa cruz. Se eu descer, você não será salvo. Então, está consumado. Está consumado. Acabou tudo. Está consumado. Acabou tudo. Por que não? Eu faço a pergunta, por que não? Manuel, por que você acha que não? Não quero responder, né? A obra da redenção está consumada. Irmão, se Jesus ficasse na morte, irmão e irmã,
ainda estaríamos nos nossos pecados. A prova de que ele foi fiel, obediente, e o Pai aceitou essa obra, é porque o Pai o ressuscitou. Jesus foi ressuscitado. Aleluia, irmãos. É a prova de que o Pai aceitou o Filho, de que tudo o que ele fez desde a sua infância, do seu nascimento, tudo se cumpriu rigorosamente. Até esse momento, então o Pai aceitou a obra do Filho. O Filho foi entregue por causa das nossas transgressões. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Ó Senhor Jesus, vamos invocando, irmãos. Vamos invocando, irmãos. Graças a Deus pelo nosso Senhor. Romanos capítulo 4, versículo 24 e 25. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus ressuscitou, irmãos. Jesus ressuscitou. Puxa vida, irmãos. Nem Satanás contava com esse poder detonador da morte do Senhor. Todos morrem e ficam lá. Jesus, irmãos, ele morreu. O seu corpo foi para a sepultura. Mas, de acordo com 1 Pedro 3, 19 e 20, ele estava vivo no seu espírito. Ele foi proclamar a sua vitória aos espíritos em prisão, aos demônios, aos anjos caídos que estavam no Tártaro, dizendo o quê? Eu entrei na morte, passeei pela morte, estou saindo dela. Os grilhões da morte não vão me reter, porque ele havia dito antes, eu dou a minha vida e torno a reassumir. Ele também disse em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, foi por causa disso, de você e de mim, que ele foi posto na morte. E por causa de você e de mim, pela nossa justificação, é que ele ressuscitou. E hoje você e eu estamos aqui. Aleluia! Nós estamos aqui nessa manhã, irmão, desfrutando do Senhor. E você em casa também está desfrutando disso. Nosso Pai aceitou a obra do Filho. E, igualmente a morte, a sua ressurreição foi também algo extraordinário. Eu pergunto, houve ressurreição antes de Jesus? Não. Eita. Irmãos, não vai dar para a gente ler todos os versículos, não. Eu tinha alguns aqui, mas não vai dar, irmãos, para a gente ler. Só para você ter uma ideia. Teve várias ressurreições antes de Jesus. Viu? Por exemplo, lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 a 24, não dava ali por causa do tempo, ali o filho de uma viúva morreu e Elias foi lá e ressuscitou. Depois tem o filho da sunamita, Eliseu foi lá, ressuscitou. Que mais? Aquele morto que jogou lá na sepultura de Eliseu, jogou lá, de repente o homem levantou. O próprio Jesus, irmãos, ele ressuscitou a filha da viúva de Naim, não foi? Mas eu pergunto, Lázaro não foi ressuscitado? E esses todos que foram ressuscitados, ficaram vivos para sempre?
Mas o nosso Senhor, irmãos, aleluia, Ele ressuscitou e vivo está. Por isso que essa ressurreição é extraordinária, diferente, sobrenatural. E foi essa ressurreição, irmãos, que nos dá a base da nossa fé cristã. Então eu quero ler. Em 1 Coríntios capítulo 15, vamos falar de um homem que desfrutou essa ressurreição? Vamos! Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo... Agora, tem gente que fala que Jesus não ressuscitou. Eu pergunto, irmãos, Jesus ressuscitou ou não ressuscitou? Quero repetir aqui, a historicidade da ressurreição de Jesus é um fato incontestável na história, inegável. Versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, é isso? Não! E se Cristo não ressuscitou, irmão, irmã, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, irmãos, é vã a nossa fé, a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Irmãos, quantos santos nossos do passado já dormiram no Senhor? E como fica a situação deles? Eles pereceram? Estão dormindo. Estão descansando. Para no futuro próximo serem acordados. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. Versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Aleluia, irmãos. Cristo é a primícia dos que dormem. Então Cristo ressuscitou, e essa ressurreição é igualmente toda inclusiva. Morremos com Cristo ressuscitamos. Esse foi um fato na história, e nós tomamos pela fé. A Bíblia nos mostra, irmãos, Cristo ressuscitou. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Irmãos, nós não estamos buscando algo morto, nós buscamos e desfrutamos algo vivo. Cristo é o Espírito vivo que hoje está em nós. Como o Neto disse há pouco, os discípulos estavam com medo, numa sala trancada, sem paz, temerosos. De repente Jesus aparece lá, no dia que Ele ressuscitou, primeiro dia da semana, e disse: paz seja convosco. Irmãos, para quem está temeroso, não tem coisa melhor do que ouvir: paz seja convosco. E essa ressurreição e essa base da nossa fé cristã foi o motivo da igreja no dia da ressurreição ser gerada. Ele soprou-se para dentro dos discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo.
Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Irmão, a igreja foi gerada aqui. A obra de redenção na cruz foi consumada. E quando Cristo morreu na cruz, Colossenses capítulo 2, versículo 5, fala que ele triunfou sobre os principados e potestades na cruz, expondo-os à vergonha. Mas nós somos salvos por isso, irmãos. E hoje você e eu podemos dizer com toda certeza, convicção e ousadia: Cristo ressuscitou. Ele não está na sepultura, Ele ressuscitou. E agora Ele é o Cristo, é o Espírito vivo, Cristo ressurreto, Cristo pneumático, que está vivendo dentro de nós, gerando a igreja e agora administrando a igreja no seu ministério celestial. Vale a pena servir um Senhor desse ou não? Ele morreu, cumpriu rigorosamente todas as etapas pré-determinadas pelo Pai, mas Ele também ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, irmão, irmã, só temos que louvar o Senhor. Eu vou parar. Tinha mais coisa para falar, mas eu vou parar. Eu gostaria que o Davi colocasse para nós aquela frase aí, fazendo um favor. Que tal nós lermos juntos isso? Bem forte, vamos lá? Ele não está aqui. Ressuscitou. Está muito fraco, irmãos. Ele não está aqui, mas ressuscitou mais uma vez. Ele não está aqui, mas ressuscitou. A ressurreição do Senhor é a aceitação do Pai por sua obra redentora consumada na cruz e a vitória sobre a morte para gerar a igreja, que é você e que sou eu. Bom demais, irmãos? Bom demais, irmãos? Ele ressuscitou. A sua morte, quando ele morreu, diz que o véu rasgou-se de alto a baixo, dos extremos do universo. Do terceiro céu rasgou-se o véu e veio até a terra. Ele foi até o Hades. E na sua morte, pessoas saíram do sepulcro e entraram na cidade. Só que tem uma coisa, irmãos: quando ele morreu, só que eles não saíram do sepulcro até que Jesus ressuscitasse. Sabe por quê? Porque ele é a primícia. Ele tem que sair primeiro. E esses que saíram, voltaram para o sepulcro. Claro que voltou. Claro que voltaram. Mas Jesus não. Ele continuou vivo. E até hoje, irmãos, 2000 anos de história dessa ressurreição, até hoje, isso está tão fresco para dentro de nós. Há um homem na glória, é o Cristo ressurreto. Aleluia! Jesus é o Senhor. Os irmãos que foram ressuscitados com Cristo, creram na morte e na ressurreição, e quiser encarar o microfone, não tenham medo, viu? O Senhor sabe de tudo, irmãos. Venha dar o seu testemunho de alguém que foi ressurreto com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aí. Amém. Ganhei muito com essa palavra, mas eu vou ler só uma frase aqui. Foi por causa de você e de mim que morreu. Nosso Pai aceitou a obra do Filho.
Nós podíamos passar por isso? Não. Mas mesmo que passasse, não ia adiantar, porque é Ele que foi aceito pelo Pai. Ele é o nosso Senhor. Amém. Amém. Titão, tem uma coisa para falar para você. Ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Essa é a palavra da fé que pregamos. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Cristo. Aleluia. Toda essa palavra de encorajamento que temos recebido desde sexta-feira, principalmente a Bíblia, é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Paulo já encorajava Timóteo, né? Aplica-te à leitura, conserva o que tens. Quanto mais nós nos aplicarmos à leitura, mais a palavra do Senhor vai fluir. E isso não é algo que vem de nós, é algo que vem de Deus. O nosso relacionamento com Deus deve ser algo prático, não apenas no conhecimento, mas algo que possamos experimentar. E essa experiência, irmãos, é no dia a dia. Então, que toda essa palavra possa ser um diferencial na nossa vida. E no que se diz respeito ao medo, ali, eu não me lembro onde, se é Romanos, que fala assim, que quem está no amor, ou seja, quem está no amor de Deus, lança fora o medo. Por quê? O medo produz tormento. E se estamos nesse amor, agora é a hora de experimentar a ressurreição. Amém. Temos a vida de Deus, temos tudo que Deus tem dado para nós. É só tomar posse, irmãos. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, amados em Cristo, Senhor Jesus, graças ao Senhor, porque o Senhor tem falado para nós, né? Tem nos encorajado a ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus para nós, é o próprio Deus falando conosco. E nessa manhã também o Senhor falou que Ele ressuscitou. Amém. Senhor, Ele tornou o Espírito que dá vida. Amém. Senhor, e nós já passamos da morte para a vida. Amém. 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 Senhor Jesus. Não tem ninguém lá. Ó Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, o Senhor ressuscitou, e nós ressuscitamos com Ele, ó Senhor Jesus, né, nós cremos, né, nessa ressurreição extraordinária do Senhor, nessa vida que Ele deu para nós, ó Senhor Jesus, o meu irmão aqui na frente falou, a nossa suficiência vem de Deus, tudo vem do Senhor, e o que Ele fez por nós é maravilhoso, ó Senhor Jesus, a gente nunca vai conseguir pagar nada, a gente agradece o Senhor, tem gratidão, mas a gente nunca, 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 Senhor, nós vamos pagar o Senhor, porque é alto, é elevado, é sublime. Ó Senhor Jesus, morrer por nós pecadores. Ó Senhor Jesus, muitas vezes até contra o Senhor, mas o Senhor veio por nós pecadores. E hoje Ele está trabalhando em nós, a vida dEle. A vida dele que é plena, Senhor Jesus, Ele está dentro de nós, e Ele mesmo, Ele faz tudo o que Ele quer na nossa vida, porque Ele é dono nosso, ó, Ele nos comprou com sangue, e o sangue dele é precioso, Senhor Jesus, o sangue do Senhor é precioso, derramado por cada um de nós, Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso ajudador, nosso tudo Ele é. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos enche mais e mais de Ti, esvazia de nós, para que a Tua vida seja plena no nosso viver. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmãos, louvado seja o Senhor. A gente não tem nem palavras para falar da parte dessa ressurreição do Senhor, né? Só Ele que podia cumprir isso. Semana passada, quando o irmão Alexandre estava falando da cruz, né? Do vinho, do sangue, perdão, do sangue, da água, né? Eu fui consultar até e vi que nós temos uma pessoa de 70 quilos, tem 5 litros no corpo, né? Se ela perder 1 litro, ela já corre risco de vida, né? Ela já pode morrer. Então, isso não é para nós, é só para o Senhor, né? O Senhor foi escolhido, né? E a palavra do Senhor é que nos traz essa fé. É isso que eu fico encorajada, porque cada vez que a gente lê a palavra,
tem a comunhão da palavra com os irmãos, mais o Senhor nos enche, mais o Senhor põe verdade na nossa vida. Então, essas coisas aí fora, nós vemos que é tudo mentira. E aqui o Senhor fala a palavra, fala a verdade. E eu agradeço o Senhor pela cruz, pela ressurreição. Ó Senhor Jesus, porque se não tivesse acontecido isso, nós estaríamos aí, sei lá o que se a gente ia existir, não sei, né? Mas o Senhor ressuscitou e ainda Ele vive. E Ele vive aonde nós formos, Ele está dentro de nós. Nós levamos essa ressurreição para as pessoas. Isso que eu fico encorajada, irmãos, né? De nós não desanimarmos. Vêm as lutas de morte, vêm situações negativas, mas a ressurreição venceu. Ela venceu a morte. É uma coisa assim, como o Tito falou, eu também escrevi, é extraordinária, não tenho como falar. Você tem que viver essa palavra rema, né? Você recebe ela como escrito, mas ela entra no seu coração, ela faz uma mistura, uma amálgama lá, uma mistura verdadeira, e ela se torna vida e se torna verdade para você. Então, irmãos, vamos continuar louvando o Senhor, agradecendo, abençoando os irmãos por essa palavra, que eles batalham também muito, e eu só isso, eu só tenho que agradecer pela vida da igreja. Amém. Ó Senhor Jesus. O Senhor, na verdade, Ele nos ressuscita todos os dias, né? E por quantas situações de morte nós passamos, e graças ao Senhor estamos aqui. Amém. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor ressuscitou por nós. E por sua misericórdia nós estamos aqui. Nós passamos por momentos de aflições, de sofrimento, e eu tenho muito que agradecer por estar aqui, porque eu também tive uma pneumonia muito grave, e o Senhor está me ressuscitando todos os dias. E o nosso invocar e a busca do Senhor, as orações dos irmãos, das irmãs, nos faz reagir, né? Então, eu sempre falo que realmente o Senhor está nos ressuscitando todos os dias. E às vezes eu encontro não pessoas da igreja, mas aí de fora, né, que me viu assim muito ruim, e me encontravam falando: nossa, mas você ressuscita das cinzas. É uma palavra que realmente falam para a gente, né? Você ressuscitou da cinza. Como que você está assim agora, né? Daí é o momento de você pregar, né? É o Senhor, é Jesus. E quando a gente vai conhecendo o Senhor, a gente fica muito próximo dele, e o sofrimento nos faz crescer. Então, eu quero agradecer muito ao Senhor por ele estar me fazendo crescer diante dele cada dia mais. E meu marido também, quando saiu da UTI, ele falou assim: Jesus me ressuscitou. Eu falei: ressuscitou mesmo, né? Então, vamos em frente, vamos aproveitar essa ressurreição de Cristo e mostrar para as pessoas que realmente o Senhor nos ressuscita das cinzas todos os dias. Então, obrigado, Senhor, por nos abençoar por mais um dia e por mais uma reunião. Amém. Obrigado. Aleluia, porque essa ressurreição nos faz estarmos aqui hoje. Louvado seja o Senhor. Adão trouxe a morte. Nós somos descendentes de Adão. O cabeça do velho homem está no Hades. A cabeça do velho homem está na morte, está no Hades. Deus não quis jogar fora todo o seu projeto. Ele podia já acabar com tudo. Mas, como o irmão falou, ele tinha um plano B, porque isso que tem aqui hoje não tinha jeito de tirar do Senhor. Louvado seja o Senhor pelo seu amor. Senhor Jesus. O Senhor Jesus precisava fazer uma obra
para nos tirar do velho Adão e colocar no novo homem. Para isso, ele precisa resolver o problema da velha criação. Nós podemos não existir, nós não estarmos aqui não só por causa de não ter a redenção, mas se o Senhor acabasse com tudo no começo, nós nem teríamos nascido. O Senhor podia falar, acabou, não quero mais, terminou. Mas o Senhor permitiu que o homem continuasse, porque ele tinha esse plano e Jesus viria, já falou, já prometeu lá. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E eu vou ter a minha família, aleluia! Senhor Jesus, revela para nós tudo que o Senhor fez para nós. E aleluia que o Senhor assumiu esse encargo de fazer uma nova criação, de pagar o preço necessário, e o Senhor, Deus Pai, confiar ao Filho todos nós, que nós somos a sua porção, nós fomos entregues para Ele. E porque Ele fez tudo o que precisava fazer, porque Ele morreu pelos nossos pecados, porque Ele assumia essa nova criação, porque Ele ia cuidar de nós, ser o Espírito da vida em nosso interior, ser o nosso intercessor dos céus, por causa de toda a sua obra, recebendo toda a autoridade, é que Deus pôde aceitar toda a obra que Ele fez, a sua morte, e Ele pôde ressuscitar o Senhor. Porque Ele ia nos justificar. O Senhor Jesus ia trabalhar em nós, nos fazer uma nova criação, após pagar todo o preço, e nós podemos ser a família do Senhor. Louvado seja o Senhor por essa maravilhosa encarnação. Louvado seja o Senhor pela maravilhosa redenção do Senhor. Louvado seja o Senhor pela ressurreição, em que Deus atestou que está tudo aprovado. Agora o Filho vai cuidar de nós. Agora o Filho, como Espírito da vida, habita em nosso interior. Ele soprou sobre nós. E agora temos vida. E o amor de Deus é derramado em nossos corações. E nós somos uma nova criação. A imagem e semelhança do Senhor. Aleluia. Aleluia! Obrigado, Dante. Você falou tudo e mais um pouco, viu? Senhor Jesus! Irmãos, a gente sempre, às vezes, você escuta aquela frase, a gente só não tem jeito para a morte, né? Mas graças ao Senhor, o Senhor deu um jeito até na morte. Senhor Jesus! O nosso Senhor não ficou na morte, Ele ressuscitou. Conforme o Dante falou, se Ele não tivesse feito isso, hoje nós não estaríamos aqui. Por isso nós agradecemos ao nosso Senhor, pela ressurreição. Não é quando você vai num velório, irmão, você vê aquele corpo ali, sem movimento, sem vida, você fala assim, está consumado. Não tem mais jeito, né? Mas Senhor Jesus, aqui nós cantamos um hino e fala assim que o Senhor, Ele aniquilou a morte. Eu gostei dessa palavra, viu? Aniquilar quer dizer destruiu, exterminou, destroçou, devastou, arrasou, extinguiu, acabou, dizimou, assolou. Para Deus não tem morte, graças ao Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, na história da humanidade, só Ele pôde experimentar essa realidade de passar pela morte e permanecer vivo pela eternidade. Todos que morreram ficaram lá. E como o irmão colocou, né, alguns tiveram a experiência, né, de passar pela ressurreição, mas voltaram novamente a morrer. Mas o nosso Senhor, Ele permanece vivo eternamente. Mas, irmãos, o mais impressionante de tudo isso é que Ele não apenas ressuscitou como um homem, né, sozinho, e agora está lá na glória para ser admirado e contemplado por nós. Nós hoje poderíamos ser apenas espectadores dessa vitória. Não é verdade? Nós poderíamos apenas estar aqui admirando. Puxa, o Senhor, glória a Deus, Ele ressuscitou. Mas, irmãos, muito mais. Por isso que essa ressurreição é maravilhosa. Muito mais do que isso.
Ele não apenas ressuscitou sozinho, mas Ele nos incluiu. Ele incluiu você, Ele incluiu a mim. Você não está feliz? Você não está feliz? Ele é o único que está vivo até hoje e nessa ressurreição nós estamos incluídos. Às vezes eu fico vendo, irmãos, por exemplo, nós brasileiros gostamos muito de torcer por alguém, né? Torcer, o brasileiro gosta muito de times. Então, quando o time está jogando, estamos lá torcendo e tal, lutando, né, para que aquele time ganhe. O time ganha, se torna campeão, ganha a taça, os jogadores enchem os bolsos, né, de dinheiro, e os torcedores estão lá, tudo alegres, mas na segunda-feira... segunda-feira, quem é que desfruta da vitória? Eu pergunto para você, segunda-feira, quem desfruta da vitória? Só os jogadores que ganharam, só os campeões. Eles voltam para casa felizes da vida, com o bolso cheio de dinheiro. E os torcedores voltam para casa cheios de boletos para pagar. Não é verdade? É a realidade, irmãos. Mas o nosso Senhor, Ele nos incluiu. Nós não estamos aqui como espectadores, apenas admirando, mas nós participamos. Aleluia! Essa também é a nossa vitória. Nós ressurgimos com o Senhor. Que tal dizermos juntos? Nós ressurgimos com o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, se eu não conseguir falar até o final, eu peço desculpas. A minha mãe, no dia 12, teve um AVC hemorrágico e está na Santa Casa, né? E eu estava trabalhando no dia 12, nós chamamos um SAMU, né, para socorrer ela. E ela foi para a Santa Casa, foi internada, e eu não podia sair de onde eu estava, lá da loja. Meus irmãos foram lá, e a gente, como tem o conhecimento da palavra, né, ia entregar a situação, né? E minha mãe tem 82 anos, vários problemas de saúde, né? Mas aí nós ligamos para os irmãos, pedimos oração no relógio com as pessoas, né? E aí no outro dia, eu estava lá na Santa Casa, os médicos pediram para conversar com a família, né? E realmente a gente não estava esperando uma boa notícia, né? E os médicos saíram lá fora, e fui eu e meu irmão, né? E aí ele falou assim: olha, as condições da sua mãe, você já sabe pelos exames, né? E nós temos que aguardar essa condição dela, mas provavelmente sua mãe tem mais alguns dias de vida. E eu questionei ele, né? Falei, puxa, mas então eu perdi minha mãe, é isso que você está me dizendo? Ele falou, clinicamente sim. E eu saí de lá muito abalado, né? Fui embora para casa, pedindo oração no grupo da igreja, né? Com os irmãos, para confortar. E a gente fala, né, sobre aplicar a palavra no nosso dia a dia, né? Que está sendo dito, né? E a gente começou a orar, pedimos muita oração, todos fazendo. E na quinta-feira, eu estava lá na casa da Silvaninha, né? Conversando com o Jefferson, lá com o Márcio. E eu falei, Jefferson, eu vou voltar lá no hospital e eu vou conversar com os médicos de novo para ver o que eles vão falar, né? E a minha fé é tão grande em tudo isso, né? Que eu falei, Senhor, se eu tenho merecimento, ou minha mãe tem de receber isso,
mostra para mim o melhor caminho, né? Para que ela não sofra, né? E aí eu falei para o Jefferson, Jefferson, eu acho que no que eu creio é maior do que o médico falou. E eu vou acreditar até o fim, né? Nós vamos até ver papel de funerária, de enterro, enfim. Meus irmãos, né, todo mundo correndo para várias situações. E a gente continua orando. E está aqui, ó. Eu acabei, quando foi 10h10 da manhã, eu mandei até um vídeo aqui, né? Que eu estava na igreja, no começo da palavra, eu mandei para a cuidadora que está lá cuidando dela. E eu mandei, ó, mostrar até para vocês, ó. Está aqui, ó. E agora, quando foi 11h10, a gente mandou aqui, ó, 11h04. Val, tudo bem por aí? O médico acabou de passar lá. Eu vou até ler para vocês, tá? Ó, bom dia. Doutora Andressa acabou de passar, dizendo que a febre está cessando, que o antibiótico está terminando. Diz que a família tem ciência do AVC extenso que ela teve. E assim, do término do antibiótico, se preparar por uma possível alta. Vão verificar a possibilidade de ir tirando o oxigênio dela também no decorrer dos dias, para ver como ela reage. Falou que terá ser providenciado uma cama hospitalar também. Diz que o quadro da febre devido à pneumonia está baixando. E teve melhoras em relação à febre. Gente, eu levar a minha mãe para minha casa é confiar. É aplicar a palavra e orar no dia a dia e acreditar que esse Deus que a gente serve é maior que tudo. Então eu prometi, falei para o Jefferson na casa da Silvaninha, que se acontecesse o melhor, começasse a acontecer, eu ia testemunhar e agradecer vocês pelas orações. Que um caso que foi dado como morta na quinta-feira, a minha mãe vai sair do hospital em breve, se Deus quiser. Amém. Desculpa a demora aí. Amém, irmãos. Mas ele ressurgiu, né? Graças ao Senhor, que ele também nos perdoa 7 vezes, 77 vezes, que essa semana eu ganhei. Por isso que eu estou aqui, pelo arrependimento meu. Aleluia. Uma vez na cruz sofreu. Aleluia. Uma vez por nós morreu. Aleluia. Mas agora vivo está. Aleluia. Para sempre reinará. Aleluia. Ressurgimos com o Senhor. Aleluia. Junto a Ele em esplendor. Aleluia. Deste mundo nos atraz. Aleluia. Para a glória de Deus Pai. Aleluia. Quando nós estamos aqui reunidos e ouvindo essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Desde o início, o Neto falou alguma coisa, que os discípulos estavam trancados, com medo. E eu pergunto para os irmãos, o senhor já tinha ressuscitado? Já tinha ressuscitado, mas eles continuavam lá com medo. Então, eu liguei ao seguinte fato. Eles só tocaram nisso, não foi a hora que o Senhor Jesus ressuscitou, né? Ou seja, foi a hora que eles encontraram Jesus ressuscitado. Eu trouxe isso para a nossa experiência, para a nossa prática. Irmãos, o fato que o Senhor ressuscitou é muito grande, né? Mostra para nós que Deus aprovou isso.
E que nós não precisamos mais temer a morte, temer nada, não ter medo de nada. Mas o medo passa, né? Quando a gente tem encontro com o Senhor ressuscitado. Né? Não é assim? O Senhor já ressuscitou. É um fato. Mas às vezes a gente continua com medo. Isso aí não basta para nós. Para isso, para nossa experiência prática, isso aí nós precisamos ter um encontro com o Senhor ressuscitado. Né? Louvado seja o Senhor. E outra coisa também que me ganhou sobre esse dia que está falando, sobre a palavra. Como que é, nesse fato dos discípulos estarem aí com medo e tal, tudo apreensivo, e com razão eles estarem com medo. Porque o que você acha que se o Senhor não aparecesse para eles aí, o Senhor ressuscitado, viesse até ele, o que você acha que ia acontecer com eles? Morte também. Eles iam morrer. Mas eles tiveram encontro com o Senhor ressuscitado. Né? E eles não morreram, viveram com ele. Mas eles sofreram tudo isso aí, mas na verdade, se eles tivessem ouvido a palavra do Senhor, o sofrimento não seria todo esse. Isso aí demonstra para nós hoje. Muita gente sofre, irmão, porque a gente não lê a palavra. Ou porque a gente não dá ouvido à palavra. O Senhor já falou ali. Tudo que vai acontecer para nós, o Senhor, Ele vem falar na hora, no momento. Mas não é nada que já não está escrito. E quando a gente lê a palavra, a gente sofre menos, irmão. Né? Louvado seja o Senhor. Isso aí está mostrando para mim a importância e a valorização que eu devo dar à palavra, à Bíblia. O Senhor não vai fazer nada que Ele já não falou antes. Porque nós somos amigos de Deus. Né? Louvado seja o Senhor. Importância de ler a palavra. Amém. Amém. Aleluia. Cristo já ressuscitou. Nós somos prova disso. Amém. Irmãos, temos alguns avisos, passar rapidamente para os irmãos. Hoje, então, às 17 horas, tem a reunião de jovens. Aleluia. Reunião de jovens, Cristo e a unidade. Às 17 horas aqui na Casa 1, tá bom? Também vamos ter as férias com Jesus. Aleluia. A criançadinha aí. Férias com Jesus, do dia 5 ao dia 9. Ainda dá para fazer inscrição para as crianças que reúnem regularmente com a gente, né? Os pais. E na classe C, os irmãos estarão atendendo ali, fazendo inscrição. E também pode ser comprada camiseta. Vai ter uma camiseta para o evento. Pode ser comprada avulsa, pode ser comprada mais camiseta para as crianças também, né? Vai ter uma que vai ser dada, né? Mas pode ser... Para as crianças, para as crianças. Uma vai ser dada, mas pode adquirir mais, tá bom? E adultos também podem adquirir camisetas. A preço de custo. Ó Senhor Jesus. Amém? Na classe C, na sala da classe C, aqui embaixo, após a reunião. E hoje também tem o ensaio com os pais, às 13h30, aqui na Casa 1. 13h30. Ok? Ó Senhor Jesus. Tem mais algum aviso? Amém? Então nós vamos fazer uma oração. Vamos pedir oração pelo Itacir. Vamos pedir oração pelo Bertinho, pela mãe do Wesley e também pela Isabela, que é nora do Neto. Neto, vem orar aqui por esses irmãos, tá bom? Vem encerrar com oração. Amém? Amém. Aleluia. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Senhor, só o Senhor, pela Tua palavra, é capaz de mudar a nossa vida, nos dá esperança. Nossa esperança não se limita a essa vida, mas, Senhor, nós cremos que o Senhor morreu, mas ressuscitou. E nós ressuscitamos com o Senhor. Oh, nós somos cheios de esperança. Confiamos no Senhor.
Por isso, Senhor, obrigado por essa reunião, pela alegria que o Senhor proporcionou para cada um de nós, pela palavra. Senhor Jesus, também oramos a Ti, Senhor, pelo Itaci, nós pedimos também pela Silvana. Cuida da irmã, Senhor, sustenta ela. Não é fácil, Senhor, cuidar de enfermo. Cuida dela, Senhor. Também guarda o nosso irmão naquele leito de hospital. Rogamos a Ti pela vida do nosso irmão, Senhor, pela mãe do irmão Wesley. Ó Senhor Jesus, também pelo nosso amado Bertinho. Cuida dele. Ó Senhor Jesus, guarda o nosso irmão. Também rogamos a Ti pela Isabela. Ó Senhor Jesus, Senhor, esse momento que ela irá passar, Senhor, as coisas já estão antecedendo. Senhor Jesus, cuida dela, Senhor. Senhor, dá paz ao seu coração. Vai ganhando ela para Ti. Ó Senhor Jesus, que ela, Senhor, se apegue mais ao Senhor, a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, vai cuidando do hospital, Senhor, de toda a sala, todo o ambiente, tudo, Senhor. Senhor, seus pais, rogamos a Ti, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Oh, Senhor Jesus, confiamos no Senhor. Aleluia. Amém. Jesus.